Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, que marcou, né, a reapresentação oficial do Internacional hoje no início da tarde. O Internacional que está aí com dois reforços chegando e um jogador saindo, né? Thiago Maia saindo, indo para o Santos, e o Santos que vai cobrir aí a proposta feita pelo Internacional. E também, né, a provável, logo em seguida, o anúncio de dois jogadores chegando aí para o Internacional, que é o volante Ronaldo, do Juventude, e também, né, o Vitinho, que esse ano, ou melhor, o ano passado, né, já estamos em 2025, atuou pelo Bragantino. O Grêmio que teve ontem, ou seja, a apresentação oficial do seu técnico, Quinteiros, né? E aí também já deu ideia do que quer para o Grêmio, do que reforços que ele precisa para que o Grêmio tenha aí um sucesso na temporada de 2025, o Gustavo Quinteiro. E o Grêmio que anunciou hoje já o seu novo lateral, Pedro Lucas, que também atuou pelo Juventude na temporada de 2024. E amanhã, a reapresentação oficial de todos os jogadores gremistas. Bom, nossos Dois Toques você nos acompanha aqui pela Masper TV, e aí para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões aí do estado, na faixa também dos 500. Também estamos aqui no Pô Streaming TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, está aí na tela, Dois Toques, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também, se não pode ver ao vivo, né? Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos, então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí esse início, né, essa retomada das atividades de Grêmio Internacional para a temporada de 2025, muitas competições pela frente, mas começando logo em seguidinho aí, né? Teremos aí o Campeonato Gaúcho, que está sendo chamado como Gauchão FIFA. O Grêmio querendo chegar ao octacampeonato, se igualar ao Internacional, feito conquistado lá na década de 70. Comigo, polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi, o jornalista José Avelini Neto, que está com a nova edição, a primeira edição, agora de janeiro, trazendo, como sempre, grande reportagem. Em 2025 estará completando 42 anos da revista Gol. Entre as principais matérias, trazendo na capa aqui o Vladimir Shelley, que é um dos bastidores do negócio da Arena, um grande gremista aí, que faz um grande trabalho pelos bastidores tricolor. E, completando o nosso time de hoje, o conselheiro gremista Sérgio Vasco. O que dá para dizer, Sérgio, dessa retomada do Grêmio, aí, esse início de temporada? Ontem foi a coletiva oficial, a apresentação, melhor dizendo até, do Gustavo Quinteiro, o novo técnico do Grêmio, que uma coletiva longa, né, que pela coletiva deu esperanças boas aí ao torcedor gremista, né, e os jogadores que se representam amanhã oficialmente para o início de 2025. Boa noite aos amigos, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Não, Cadu, a entrevista dele foi muito boa. A expectativa do torcedor do Grêmio é que tudo mais ou menos o que ele falou, que ele gosta do time de intensidade, gosta do time de marcação forte, que gosta de uma boa preparação física. E no currículo dele demonstra que ele tem muitos títulos, né? Então isso faz com que dê um pouco de esperança ao torcedor do Grêmio. Agora, isso passa muito também pelo que ele falou das contratações de alguns jogadores pontuais, né? O Grêmio, todos nós sabemos que precisa de um lateral esquerdo, precisa de um zagueiro. Gostei muito que ele falou que é um volante, coisa que eu falo há mais de ano aqui, que o Grêmio não tem nenhum volante marcador, e mais um atacante. Essa perspectiva é boa. Agora, vai passar muito, Cadu, pela tranquilidade que o próprio torcedor, enfim, toda a nação gremista der para ele trabalhar. Porque a cobrança dele vai ser, mesmo ontem na entrevista, perguntaram para ele sobre o Renato,
Ele citou o Renato, que o Renato foi muito importante para o Grêmio, mas ontem, na primeira entrevista, já não tinha nada que ter perguntado do Renato. O Renato é uma coisa, o Renato é passado. Esse eu acho que vai ser o grande problema. Então, eu acho os Renatetes. Eu só espero que o nosso presidente, o Beto Guerra, baixe, ilumine ele a ideia do Dr. Fábio André Koff, que eu me lembro muito bem, na década de 90, quando o Filipão chegou. O Filipão, nos primeiros jogos, não foi bem, queriam mandar o Filipão embora, e o Dr. Fábio disse, não, vou ficar com ele vai trabalhar e ele vai dar os resultados. Então, eu espero que o Beto, mesmo que não aconteça aí o resultado no início agora, principalmente no Campeonato Gaúcho, que teoricamente, lógico que o futebol é das 4 linhas, mas teoricamente o Internacional é um time pronto, o Grêmio tem muitas defecções, muito trabalho a ser feito, o treinador chegando agora, início do trabalho, que dê condições, e mesmo que não consiga ir ao chão, que deixe ele trabalhar, porque o currículo dele demonstra que ele gosta de levantar títulos. Então, nós temos depois mais 3 campeonatos. Espero que o torcedor tenha paciência e já comece a pedir desde agora, início de janeiro, torcedor, vamos ter paciência. O Renato foi ao passado, deu muitos títulos para nós, dentro e fora de campo, mas agora vamos deixar o Gustavo Quinteiro trabalhar e vamos apoiar da melhor maneira possível. Bom, não tenho dúvida que o currículo dele, ele foi campeão no Equador, foi campeão na Bolívia, foi campeão no Chile, principalmente, né, o campeão na Argentina pelo Vélez, que é sem sombra de dúvida, é o segundo maior campeonato da América, né? 2 Copas do Mundo, trabalhou em 2 Copas do Mundo com 2 seleções diferentes. Quer dizer, algumas pessoas dizem assim, quem é o treinador que vão trazer? O Renato tem vários títulos, o Renato tem vários títulos também, muito importantes. E agora, se tu pegar o currículo em termos de títulos, não estou dizendo se é melhor ou pior, em termos de título, ele tem muito mais títulos do que o Renato. Agora, claro... mas esse comparativo é que não pode existir, não pode existir esse comparativo. Acho que Renato é o Renato. Renato deu os títulos que interessavam para o Grêmio, foi importante. Agora, por favor, vamos deixar o cara trabalhar. Por isso que eu entendo que o maior problema que ele vai enfrentar será, se conquistar, se ganhar, não vai ter problema nenhum. Agora, se não ganhar, aí exatamente... Mas o Gauchão não pode ser parâmetro, só isso. Não. Tem que deixar mais adiante. E outra coisa, Cadu, o Grêmio contratou um lateral direito. Tudo bem, bom jogador. Vamos cá. O Serrote, que é o capitão que estava jogando a Copinha, hoje foi guindado, saiu de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, que vai disputar o Sul-Americano. Um jogador que estava ali pedindo passagem, sabe? E o próprio Gustavo Quinteiros disse que vai olhar com muitos olhos voltados para as categorias. Também é uma das propostas dele, exatamente, utilizar a base. Mas aí tu contrata, se tu já não tem dinheiro, aí tu contrata o lateral direito, é isso que eu acho. Eu acho que se tu tem pouco dinheiro no cartucho, tu tem que queimar no lugar certo. Só isso. Hoje, até depois a gente vai ver parte da Internacional, os jogadores se apresentaram ontem, né, mas apenas foram exames médicos e preparação física, e hoje foi a representação. E aí falaram todos os dirigentes, o Zé Bisol, o vice-presidente de futebol, e o D'Alessandro, que é o diretor, chegou e foi bem claro em relação a essa questão financeira. Olha, o Internacional será um ano muito difícil, pela questão financeira, e deixou bem claro, isso não é só o Internacional, não é só o Internacional que passa por isso, né? Então ele pediu muito empenho nisso e deixou bem claro essa questão financeira do Internacional e que a maioria dos clubes, né, para não dizer a totalidade, passam nesse momento. E é muito importante, cara, dentro disso aí que ele falou, e eu passei para o Grêmio também, Grêmio Internacional, vamos falar do Grêmio, o Grêmio, não só o Campeonato Gaúcho, mas principalmente na Copa Brasil, no Brasileiro e na Sul-Americana, que a premiação é muito grande. Tem que avançar mais fases, tem que chegar o mais longe possível. Se não for deu para ser campeão, bom, infelizmente não deu, mas que chegue o mais longe possível para botar dinheiro no bolso. Porque se tu visse o vice-campeão brasileiro, botou quanto de dinheiro no bolso? Até os clubes fazem nos seus orçamentos exatamente isso aí, né? Exatamente as conquistas, ou onde chegar. E eu digo mais, o vice-campeão brasileiro, em termos de clube, vamos deixar, lógico, mas o time que é campeão, a metade da premiação vai para os jogadores. O vice não paga bicho, fica todo para o clube. Pois é. Ângelo Garbaschi e Avelline, vocês também vão nessa linha do Bom, o
Ângelo, polêmico e reverente, já disse, né? Disse ontem, aí disse que não tinha dito, que ele tinha dito no programa de Natal de 24, que Grêmio Internacional é só gauchão e deu, porque o resto vão fazer fiasco, não vai dar em nada. Não é isso? Não me chamaram, né? Não, te chamar de novo. De novo. Tu fizesse essa avaliação em 2000. Aí ontem disse isso. Não vai repetir hoje de novo que tu não disse, porque nós já mostramos que tu disse no dia 24, que foi a projeção para 2025. E eu disse naquela ocasião, então, de que para o Campeonato Brasileiro eu não levava fé em Grêmio Internacional, porque são dois clubes meio pobres, entendeu? Se a gente for à prateleira de contratações agora, claro, tem que dar mérito em descobrir alguns jogadores com valores de aquisição baixa, como o Internacional foi aí, procurou esse centro médio, Ronaldo, que passou pelo Juventude, Vitinho, são jogadores que vêm quase de graça. Agora, o Sérgio falou muito bem, eu, sinceramente, eu não vi a necessidade do Grêmio abrir mão de alguma receita que ele teria do Tassiano e outras dívidas que o Grêmio teria para receber a respeito do Santos, para trazer mais um lateral direito. Lateral direito se faz no plantel, lateral direito até pode se improvisar ou buscar da equipe de base. Eu quero dizer o seguinte, pelo que eu ouvi da declaração de dirigentes do Grêmio e pelo que eu estou ouvindo e ouvi hoje na apresentação dos dirigentes internacional, como tu disseste, Cadu, foi bem claro, nós não temos dinheiro. E parece... Aí tu tem que ter a criatividade. Aí tem que tu ter. não tem dinheiro, tu tem que ter a criatividade. E não é necessariamente contratando jogadores de nome que daqui a um pouco tu vai compor um time. Não tem. Pois é. Então, se esse jogador... Por exemplo, o Ronaldo é indicação do Roger. O Roger, quando estava no Juventude, ele é um jogador do Santos. Indicou o Juventude, só que aí ele saiu e veio para o Internacional. E agora ele fez a pedido. Ou seja, tem um podcast aí, o Wesley, falando do Roger. Olha, eu já trabalhei com diversos treinadores. As condições que o Roger me deu para trabalhar e me mostrou o que é, não se compara para ninguém. Então tem muito isso, Garbaz. Não adianta tu trazer lá o fulano de tal com um baita de um cartaz e o Internacional está aí. O Alário é um deles, que chegou com um baita de um cartaz, ganhando uma fortuna, agora está indo embora porque não deu uma resposta. E para te ter uma ideia, o que vale o brasileiro, aqui na revista, tá, do Avelino, a revista Gol, 42 anos, na primeira página, então tu ser campeão, ou tu ser segundo, terceiro ou quarto, lugares que dão até a Libertadores, e a questão financeira, olha só, são quase 500 milhões que o campeonato, e não estou falando em Libertadores, não estou falando em Sul-Americana, não estou falando em Copa do Brasil, estou falando nesse Campeonato Brasileiro que tu referiste. Olha só, são 481,600 milhões distribuídos. O Internacional, que foi o quinto colocado, seu Garbaz, ganhou 38 milhões e meio. O Grêmio, que foi o último que fugiu ali e ficou com a Sul-Americana, o Grêmio ganhou 17 milhões e 300. Então, essa história de ser campeão, olha, é maravilhoso, mas a questão financeira hoje conta muito. Os clubes olham muito para isso também. E tem também a importância de chegar lá na fase quase decisiva da Copa do Brasil, que dá uma premiação de quase 80 milhões de reais. Então, é uma premiação fabulosa. E tu falasse do Wesley, que falou sobre o treinador Roger. Olha o que diz na revista Gol, está aqui na revista Gol, o que diz na revista Gol diz o seguinte, o Roger é o melhor técnico, não é o Wesley aí quem está falando é o Breno Lopes, dizendo assim, o Roger é o melhor técnico que já tive, é o primeiro que me ensina mesmo, ele detalha tudo e dá o mapa inteiro. Não, mas o Roger também, aqui, vamos usar a revista do Avelino aqui, depois ele comenta. Olha, o Roger é o melhor técnico que já tive. É o primeiro que me ensina mesmo. Isso que eu li. Ele detalha tudo e dá o mapa. Do Breno Lopes, isso. Aqui. Lateral direito. Mas o Roger também fez essa colocação. É isso que eu li. O Roger fez essa colocação também. Foi isso que eu li. Acabei de ler nesse instante. Não, o Roger está aqui. Não, Avelino. Explica para ele, Avelino. O Roger foi uma contratação assim, de peso, né? Mesmo tendo sido barato, né? Entre aspas. Porque ele deu uma mudança assim, vertical muito grande e isso aí elevou o Internacional.
Eu, particularmente, eu penso, pessoal, coisa minha, com toda a capacidade do Roger e esse treinador que veio para o Grêmio, Augusto Quinteiro, é isso, né? Gustavo Quinteiro, eu até acho que ele é muito melhor que o Cudê, porque a dialética dele, a comunicação, é muito melhor do que... Ele fala um portunhol, isso aí é de cada um. Mas para o jogador de futebol isso ajuda muito. Ajuda, mas quantos estrangeiros tem aí, Grêmio Internacional? Também, mas é meia dúzia. Meia dúzia? O Grêmio tem 10, o Internacional tem 9. Então tá. Mas o plantel é 50. Bom, o que eu quero dizer é que, com tudo e por tudo, dentro do contexto, do quadro que a gente vê todo, dos dois times, eu, sinceramente, eu acho que o Grêmio tem possibilidade na Sul-Americana, o Internacional e na Copa do Brasil, bem como o Internacional tem na Copa do Brasil. Libertadores, América, Campeonato Brasileiro, pode esquecer, porque não tem, por uma questão só, econômica. Porque a diferença do Palmeiras, do Flamengo, desses times do Cruzeiro, desses times grandes... Só cortando isso do Cruzeiro, se fala muito, eu conversei ontem com o Paulo Belaipo, né? Claro que o Cruzeiro contratou o Gabigol e o como é que se diz? Paulinho. Não, o Gabigol, o Dudu. O Paulinho foi do Atlético Mineiro para o Aí ele me falou, Serginho, não vou dar o valor que ele me disse, mas pode ter certeza que é muito barato. Ele contratou o Bolagê e esse Criciúma, muito barato. Contratou o Marquinhos, do Arsenal, e contratou o Christian, do Atlético Paranaense, e o Rodriguinho, ex-América, e Eduardo Botafogo. Todos os jogadores com salário, tudo livre, com salário do céu e criatividade. Eu até dei parabéns ao Paulo Pelari. Claro que ele teve duas tacadas fortes. O Dudu e o Gabigol. Os outros, os jogadores ganhando menos de 200, 300 mil. Só essa questão ainda, para não perder, o Duda Crefe... Então tem jogador. O Duda Crefe, claro que tem. O Duda Crefe, num podcast também, foi bem claro em relação, até fez um comparativo do Renato com o Roger, né? Aí ele foi bem claro, só olha, o Renato toma conta porque deixa, porque ele falou que ele só dá rachão, ele dá coletivo, ele dá treino, ele não tem tática. Aí ele falou a questão do Roger, que quando ele trabalhou com o Roger era completamente o contrário. Aí no podcast, parei um pouquinho, ele foi campeão com o Grêmio. Aí o Duda Crefe, que era o dirigente na época, disse, foi porque ele pegou um time pronto, montado pelo Roger. É verdade. Eu sei que eu vou tomar porrada dos Renatete aqui. Em seguidinha vai entrar um monte de porrada aqui. É verdade, eu concordo em gênero e grau. Pois é. Um detalhe técnico também, pouca gente fala. E outra coisa... Foi importante o trabalho do Roger. Outra coisa. É o seguinte, sabe quem é que estava lá? Né? Quem era o assessor quem era o assessor do Renato, e aí treinava. Quem era o assessor? Quem era o assessor? Não? Espinosa. O Valdir Espinosa. Espinosa trabalhou. Depois que o Espinosa, casualmente, depois que o Espinosa saiu, o Grêmio não ganhou. Só ganhou o chão. E outra coisa, ao longo desses anos todos que a gente acompanhou, ele é daqui da terra, do chão, que a gente conhece muito bem o Renato, todos nós, né? E gostamos do Renato. Todos nós, por mais que o Renato tenha esse comportamento, às vezes inadequado, irresponsável, a gente gosta do Renato do jeitão dele, porque ele é um cara bom. É um cara que ajuda aí as pessoas que precisam. Desculpa, mas eu não gostaria que você colocasse irresponsável. Ele não é responsável. Não, ele não é. Não, nada disso. Para um pouquinho. É que o Renato é muito bom. O Renato é muito bom. O Renato não está mais no Grêmio e o Renato serve de pau. O Renato deu 500 títulos ao Grêmio, em todo esse tipo. Campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão gaúcho, campeão da Libertadores, campeão de tudo que ele foi. Aí um ano ele foi mal. Aí retornaram o Renato. Olha só um pouquinho, Sérgio Vasco. Quando eu me referi que ele é irresponsável, não é ser irresponsável, ser mau caráter na rua, fazer bobagem, loucura, coisa assim, não. Das respostas. É um comportamento que ele tem que é de uma irresponsabilidade assim, grande, porque ele trata os repórteres, de uma maneira errada. Ele não pode fazer isso. Não pode, ele tem que ser respeitado da maneira que ele é conduzido. Vamos deixar o Renato descansar. Essa história aqui, o Abel Ferreira também desrespeitou o repórter, o treinador do Botafogo também desrespeitou o repórter. Vem cá, os caras chegam ali... Não justifica o outro. Vem cá, se um faz uma bobagem... Eu sou jornalista, eu tenho direito a falar o que eu quiser e dizer o que quiser na cara desse, eu não posso responder. Não, pode parar. Não, negativo. Você tem que respeitar também, porque a gente é muito atacado enquanto dirigente,
enquanto dirigente, enquanto profissional, é muito atacado, até muitas vezes falam coisas que não tem nada a ver e acho que a gente tem que ficar engolir limite, tem que ter limite dos dois lados. Vamos dos dois lados. O exemplo maior foi do presidente que disse aquela bobagem gigantesca em relação... Bom, mas agora a questão do presidente, agora ele vai ter que assumir, né? Agora, porque ele sempre esteve embaixo do guarda-chuva do Renato. Agora ele vai ter que assumir. Bom, vamos deixar o Renato. O Renato está de férias, está descansando, está na praia, está jogando futebol dele. Vai voltar para o Grêmio, vai passar um tempo, vai voltar. Coitado desse de Argentina. Perdeu o primeiro jogo, já vão lá, pega as influências, pum. Foi o que eu acabei de dizer. Os Renatetes serão... Não são os Renatetes. Não. Começa pelos Renatetes. Agora, voltando, se ele conseguir realmente... chegar a esse propósito dele, que ele deixou bem claro que ele quer. E o Grêmio será um time totalmente diferente do que foi em 2024. E isso até no comando, em todo o comando. São novos dirigentes do departamento de futebol, é uma nova comissão técnica, né? E ele deixou bem claro que quer um Grêmio sólido, né? Um Grêmio competitivo, um Grêmio de marcação. E uma coisa que é importante, né? Naquele comparativo com o Caxias, que fez aquela palhaçada toda, né? Porque eu quero mais isso, eu quero aquilo, eu quero passagem para minha família, eu quero mais não sei quanto, né? E aí estava demonstrado que ele não queria treinar no Grêmio. Ele usou o Grêmio, né, para fechar com o outro. Agora, o Gustavo Quinteiros não, ele foi bem claro que ele veio para o Grêmio porque ele queria. Né? Isso conta muito, tu sabe, como dirigente, que conta muito, Sérgio. Assim como os jogadores vêm para cá, chega de trazer esses velhos que estão milionários lá para vir aqui para passear em Porto Alegre, conhecer os bons restaurantes de Porto Alegre. Eu prefiro botar um jogador que chega aqui, corra e que se dedique e tente fazer a coisa. Muito mais fácil. Tem jogador aí, tem jogador até da segunda divisão. Aqui, agora são tão preconceituosos. Está na segunda divisão. O que é isso, mano? Não pode jogar? O William, aquele, quando veio para o Grêmio, ele veio de Ipatinga da terceira divisão. Foi capitão aqui. De Ipatinga veio da terceira divisão, quando o Pelaipe trouxe ele. Agora, eu não sei se eu estou enganado ou não, ou é só o meu ponto de vista. Começa, inicialmente, que eu não vibro muito com o Campeonato Gaúcho. Como já dizia há muito tempo atrás... Só dá um corte. Não, e tu tem razão. Esse ano, eu também nunca vibrei muito com o Campeonato Gaúcho, mas esse ano vai ser um especial. Mas eu me lembro, há 30 anos atrás... Não que era, Garbassi. Claro que não era mais o que era. Há 30 anos atrás, a palavra do Dr. Fábio Koff, que eu respeitava muito, ele disse que era um cafezinho o Campeonato Gaúcho. Eu quero dizer o seguinte, pode ser que eu esteja até enganado, pode ser que para o torcedor ele valorize, mas eu acho assim, uma coisinha muito pequena Campeonato Gaúcho. Mesmo que esse ano seja considerado o Campeonato Gaúcho FIFA, porque o Grêmio vai para o Octa e o Internacional tem que quebrar essa sequência, eu acho que não é aí. E o Sérgio falou muito bem uma coisa que ele falou como ex-dirigente e prevenindo... E pode voltar a ser. Prevenindo... Para um pouquinho. Pode voltar a ser, porque teremos eleições esse ano em setembro. Ele vai dizer que não. Mas o Sérgio pode voltar a ser. O Sérgio falou uma coisa muito certa. Olha lá, só riu. Só riu. Que a torcida não leve em consideração algum tropeço no Campeonato Gaúcho e que a direção tome uma decisão no atropelo. Porque se acredita no treinador, e como o Serginho citou aqui, do presidente Fábio Koff, que diz, eu vou continuar com o Filipão, não. Se a direção tem uma convicção com esse Quinteiro, siga. Porque também se olhar para o lado não tem opção B. Garbassi, ninguém vai trazer um técnico, vamos lá, a maneira que é evidente que o Grêmio projeta ganhar um campeonato, mas se perder, claro que não, Garbassi, é evidente que não, que tu não vai trocar um técnico. Isso não existe, fez um contrato e a pressão... Mas pelo amor de Deus, tu vai estar no futebol, não vai ter pressão, vamos dar de novo aquela coletiva do Filipão, tu não quer pressão, vai trabalhar no banco. Vai ser caixa do banco. Até porque eu acho o seguinte, até hoje, eu vou até identificar um pouquinho. É importante ser octacampeão. Claro que é. Agora, só que é o seguinte, eu acho que vai ser pior no sentido, quem perdeu o campeonato internacional vai ter mais problemas do que o Grêmio. O Grêmio vai deixar de ser octa. Agora o Internacional vai ficar mais um tempo sem ganhar nada, sem o título. Sim, porque perdeu essa hegemonia.
Não, mas a hegemonia, eu acho que a hegemonia até ficaria... Esse feito. Eu acho que o pior é que o Internacional teria, teoricamente, um time já pronto e perdeu o campeonato, mais um ano sem ganhar, nem que seja o Campeonato Gaúcho, e nós sabemos aqui, ó, que os próximos campeonatos vai ser muito difícil o Internacional ganhar. Estamos falando de Grêmio e Inter, não vamos desprezar o Juventude, tá bem? Falando do Grêmio e Inter, mas não vamos desprezar o Juventude. O Juventude está contratando jogadores também, jogadores saindo, mas é um time que tem muito potencial também para disputar o título. Agora, eu só fiz aquela relação ali com o Duda Crefe, em relação ao que ele falou no podcast, porque ontem na coletiva a versão do Quinteiros, né, exatamente do que é para o Grêmio, por isso que eu disse que é completamente diferente do que foi 2024, tanto na gestão dos dirigentes e dos jogadores, porque ele foi bem claro que o Grêmio, que o torcedor gremista verá, né, esse ano lá um time com processo tático, como querendo dizer. Eu entendi, então não teve 2024, por isso que eu fiz essa relação nesse podcast do que o Duda Crefe fez em relação ao Renato, né, que não tinha questão tática. E com o Quinteiros, isso ele deixou bem claro, que o Grêmio exatamente terá... Desculpa, dentro do que você está falando, foi feita uma pergunta para ele, o que seria mais importante? O jogador decidir pela sua habilidade ou o comportamento tático do time? Não, tudo bem, tudo bem. Não, só estou dando uma dentro. Não, mas é só no comparativo que interessa agora. Aí ele disse, eu prefiro uma organização tática do que um jogador ficar torcendo para que o jogador resolva para mim. Foi isso que ele disse. Mas isso foi isso que o Quinteiros disse, né? Que o Grêmio exatamente terá esses alicerces táticos e processos coletivos, né? Dando a entender que o Grêmio não teve isso. O Grêmio não teve isso aí, né, em 2024. O Grêmio teve aí, né, ameaçado, e foi nas últimas rodadas que fugiu do rebaixamento. Então, essa cobrança vai ter do torcedor. Então, mas mostra o que o Grêmio quer para 2025, que é totalmente diferente do que o Grêmio foi em 2024. Vamos começar com uma comparação. O ano passado, e aqui neste mesmo programa, eu e vários outros convidados que já tivemos aqui, nós começamos 2024 falando da seguinte coisa: o Inter está começando com um time pronto, é verdade, com um time arranjado, e o Grêmio vai ter que arranjar um time. Não, Garbaschi, só um pouquinho, não é isso? O Inter começou. Não, Garbaschi, o Grêmio vinha de um vice-campeonato brasileiro. Pelo contrário, o Internacional fez as contratações que foram feitas no início do ano. E aí todo mundo dizendo que o Inter estava contratando, formando um plantel para disputar o título brasileiro. Isso, não era a imprensa gaúcha. Não, todo era mundo. A imprensa... Então, dando com essas palavras... Mas futebol é assim. Claro, mas com essas palavras dando favoritismo para o Internacional. Estamos começando agora 2025 e qual é o pensamento nesse momento da fala? O Internacional está começando com uma mesma comissão técnica, o Internacional está começando com uma mesma direção de futebol, parece que grande maioria vai ser mantida, não são jogadores que vão sair, vão ser mantidos, será o grande trunfo para até o meio do ano, e o Grêmio está começando o quê? Com um treinador novo e quem sabe com um jogador novo. Não tem favoritismo. Internacional, a relação Grêmio-Internacional, na minha ótica, eu acho que o Internacional sai ganhando de 1-0. Entre aspas. Não tem favoritismo. Por uma razão. Não tem favoritismo. Por uma razão. O Internacional está com um time relativamente estruturado para o Campeonato Gaúcho. Sim. Talvez a Copa do Brasil. Claro. Não passa disso. O Grêmio vem com um treinador que não conhece as peças. É até se aperfeiçoar, conhecer, ter profundidade, quem é quem, das informações que ele recebe, do desempenho do jogador, da qualidade de um e do outro jogador, dos reservas, demora um tempinho. E o Grêmio tem que botar 7 jogadores novos. Aí. Eu acho que ele vai levar, assim, no mínimo, eu acho que esse Campeonato Gaúcho me parece, assim, a priori, só um pouquinho, Cadu, por favor, me parece que, a priori, parece que está com cara do Internacional ganhar essa competição. Está com cara, Cadu. Com cara. Porque o Grêmio começa do zero. O Internacional já está com o time montado. Isso aí, o campeonato é curto. Avelino, só um pouquinho. Voltando àquilo que o Garbassi disse. O Internacional já tinha no Campeonato Gaúcho todos os reforços. Não chegou nem à final. Nem à final do Campeonato Gaúcho ele chegou. Não dá para dizer isso aí. Esse é outro time, Cadu.
Quê? Era outro time, Campeonato Gaúcho. Já estava aqui Alário, já estava morrendo. Como que não, rapaz? Já estava o Borré não estava, o Valença não estava. Como que não? Não, o Campeonato Gaúcho não. Só deixa eu fazer uma ressalva. O Grêmio, tu disseste que o Grêmio começou o Campeonato Gaúcho de 2024 Como vice-campeão brasileiro. título de vice-brasileiro. Hã? Eu quero dizer o seguinte... Não vale nada. Não, Tá, não mas ele vale. nada. Eu quero dizer o seguinte, não foi o Grêmio vice-brasileiro e não foi o Renato. O vice-brasileiro que deu e que foi o título de vice-campeão brasileiro e fez tudo, chama-se Luizito Soares. E eu disse nesse programa, quando sair Luizito Soares, o Grêmio vai cair 70%. Ninguém tira o mérito do Luizito, que é um jogador extraordinário. Só que futebol não é um jogador. Futebol é Mas ele foi tudo. ele foi fundamental. Mas não Foi a maior Ele foi contratação da história do Grêmio de Não. todos os tempos. Ele foi A tudo. maior contratação de todos os tempos. Ele foi Agora, para tudo. dizer que Soares. ele foi fundamental, ele ajudou, Tudo. ele foi importante. Agora, dizer que ele ganhou sozinho... Foi tudo. Não, Ele levou até o treinador nas costas. tá bom. Muita gente dizer que foi uma das maiores contratações feitas pelo Brasil. Do futebol brasileiro. Olha, falar em maior, em grande, aí você, tudo que precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar nos segmentos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição e atende em todo o estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, expedição de lajes, de pisos, tudo você tem aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Está aí o contato para que você faça aí tudo que você precisar para o seu telhado. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus. Há mais de 60 anos de qualidade, lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Está aí o endereço, Avenida Ceará, 1055, telefone na tela, 51, código de área, 33424245, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneu. Olha, a gente está aí em época de férias, de viagem, colocar o carro na estrada, mais do que nunca o seu carro tem que estar em perfeitas condições, mesmo que não viaje, uma questão de segurança mesmo que fique na cidade. Então, o caminho é esse, Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 Toques desta terça-feira e mostrando aí a reapresentação oficial, a palavra dos dirigentes, do Alessandro, né, que marcou hoje a retomada das atividades no Internacional. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai assim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Ângelo Garbaschi, José Avelini Neto e Sérgio Vasques. Nosso Dois Toques para Unimed, né? Unimed sempre com aquela preocupação que tem com você. Olha só, estamos na melhor estação do ano. E você vai como para o verão? Vai com a família, vai com os amigos, vai só para descansar ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre. Com você, assim você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão, vai com a Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques você tem aqui na Masper TV, no Pós-Stream TV e no meu canal, né? Não se esqueça, Dois Toques, 2 numeral, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e assista a qualquer hora do dia e da noite, se não pôde ver ao vivo. Bom, tivemos hoje a reapresentação oficial, a volta do Internacional às atividades. Na realidade, ontem os jogadores se apresentaram, né? Mas só exames médicos, questões físicas, e hoje os dirigentes, né? Hoje, então, anunciaram e colocaram publicamente a reapresentação, o início da retomada do Internacional para a temporada de 2025. Começando com o vice-futebol, Zé Paulo Bisol. Boa tarde a todos do Esporte Clube Internacional, na figura do presidente Alessandro Barcelos, que não está presente porque teve um compromisso anterior, familiar, mas que está aqui de corpo e alma, certamente sofrido, porque não está participando aqui da nossa início da nossa pré-temporada, mas muito justificável. Dizer que com essa abertura da nossa pré-temporada, que a gente faz isso com muito entusiasmo, com muita confiança, entendendo o momento que a gente vive, fazer um cumprimento especial aqui com os atletas, aqui a nossa comissão técnica que está presente, que passamos, e não nunca é demais lembrar, mas que passamos um ano com muita dificuldade, o ano passado. O dito é do Inter para com o Inter mesmo, de buscar voltar ao caminho dos títulos, das vitórias, e fazer com que o nosso torcedor aí tenha a capacidade de ter alegrias, que é aquilo que o nosso clube sempre teve, clube vitorioso, multicampeão, campeão mundial, e que nos dá uma grande responsabilidade. Eu tenho certeza que toda a nossa equipe, nossos atletas, todo o departamento de futebol tem a responsabilidade e o entendimento desse momento que a gente vive. A nossa, junto com a torcida, que foi extremamente importante no último ano, que isso possa continuar sendo a tônica do nosso clube, que muito além de lotar os estádios, o nosso estádio, como isso foi feito nos últimos jogos, que também tenha a capacidade de compreender momentos difíceis que nós vamos passar também.
É óbvio que a gente trabalha aqui para que a tônica seja de momentos bons, mas momentos difíceis são para ser superados e superados todos juntos. Acredito muito, como o Bissau falou, na continuidade do trabalho, continuidade do nosso elenco. Se vocês veem hoje, todo o nosso elenco que terminou o ano está aqui. Gosto muito da continuidade de uma comissão que entrou há 4 meses e que fez um trabalho sensacional, junto com os atletas, que entendeu o que o clube precisava naquele momento, que entendeu o que a torcida precisava também, não só resultados, sino também rendimento, e nós tivemos as duas coisas. Isso faz com que a gente consiga ter uma expectativa maior. Acredito muito no rendimento, não só no resultado. O resultado muitas vezes pode ser a curto prazo, mas o rendimento nos dá uma visão a longo prazo, e é o que a gente procura, é o que a gente busca. Reforçar os meninos da base. Muitas vezes se falou, e nos últimos tempos, que o Inter não trabalhava na base, e hoje a gente se encontra, como o Bissau falou, com 1/3 do nosso grupo, quase 1/3, de jogadores da base, jogadores que vêm mostrando nos treinamentos um trabalho bom, que vem sustentando o trabalho, que vem se adaptando muito bem ao nosso grupo, que vem fazendo ou tendo uma conduta importante, comandada e supervisada pelos jogadores mais, não vou chamar de velhos, né? Os mais experientes, o que me deixa muito feliz, porque a gente marca o caminho, e nós vamos precisar deles. Não é aumentar a pressão é com outros jogadores, com outros atletas, é conosco, mas vocês sabem que levar e carregar a camisa do Internacional é muito importante pela história do nosso clube, pelo que o clube representa a nível, com um trabalho muito bom para poder continuar a sequência que a gente vem trabalhando desde o ano passado e poder dar alegrias ao nosso torcedor. E eu não tenho dúvida que iniciar um trabalho, né, o ano passado foi um trabalho iniciado no meio de temporada, basicamente pelo Roger e comissão, né, a nossa chegada, e a gente está tendo agora o privilégio de iniciar uma temporada, né, todos nós aqui, na busca por objetivos aí cada vez maiores. Então, é um agradecimento. Eu agradeço também aos nossos parceiros aí de imprensa que estão aqui hoje e que entendem também a nossa necessidade de trabalhar em silêncio, né, e que nesse período de poucas notícias, né, a gente procura sempre poder passar a maior credibilidade possível nas informações mais oficiais quando elas acontecem. Então, é da forma que a gente trabalha também, para que o torcedor também possa acompanhar. Agradecer ao torcedor que não tenho dúvida que vai começar o ano já nos acompanhando. A gente tem esse amistoso, né, que... Tá aí, então, o Internacional faz referente ao Mazuco, os 3 dirigentes ali, né, o vice-presidente de futebol e os executivos, o D'Alessandro e o Mazuco, e aí, ao final, fazia essa referência que o Internacional terá esse amistoso, né, contra o México, seleção mexicana no Beira-Rio. Foi uma longa coletiva dos 3 ali, mas um dos pontos que ficou caracterizado durante essa reapresentação e essa coletiva dos dirigentes foi o destaque da continuidade, né, do elenco que o Inter terá. Não, segundo eles, olha, não teremos desmanche. O Inter terá continuidade, evidente que alguns jogadores estarão saindo, né? É o caso do Thiago Maia, que está se transferindo para o Santos que aceitou a proposta de assumir a dívida com o Flamengo em relação a ele, e também mais 2,5 milhões de dólares que o Inter irá receber. Esse jogador, embora o Thiago Maia também foi um jogador que chegou com muito cartaz, mas não deu uma grande resposta aí nesse ano. Muita gente fala, mas isso seria o segundo ano, a continuidade. Mas eu acho que era um negócio que o Inter viu como um bom negócio e não deixou de fazer. O Inter está buscando aí o Ronaldo, esse volante do Juventude, que pertence ao Santos, que esteve no Juventude, uma indicação do Roger, quando estava no Juventude, aí acabou vindo para o Internacional, agora pediu essa contratação. E o Vitinho, um jogador de lado, inclusive joga pelos 2 lados aí, né? Mas certamente vai atuar pelo lado direito. Ele esteve
no Bragantino nessa temporada de 2024. Jogou no Bahia também, o Ronaldo jogou com o Bahia, no Bahia são jogadores que o Roger conhece. O Vitinho é um jogador de lado, certamente será, joga nas duas, tanto direito como esquerdo, mas será do lado direito, porque o Wesley vai permanecer no Inter, né? Então, esse jogador que foi o principal jogador do Inter em 2024 pelo lado esquerdo, talvez a possibilidade do Wanderson, então, de repente, está saindo também, mas essa foi a colocação feita, que não haverá desmanche. Muito se projetava isso, né? A questão financeira, que o Internacional que se fazia de muitos jogadores, mas serão algumas saídas pontuais e também algumas contratações. O Bernabé não se apresentou, não estava. Veja só, o Thiago Maia, que está saindo, se apresentou. O Bernabé, que não se apresentou, mas está definido e estará no Internacional em 2020. Deixa eu acrescentar um aspecto importante. Não, está confirmado, ele permanece no Internacional em 2025. Acrescentar um aspecto importante da coletiva, além do que tu mencionasse, teve 2 itens que me chamaram a atenção e muito importantes, e não usaram meias palavras para falar. Nós não temos dinheiro para contratação, passamos por uma dificuldade financeira, então ficou dito que não tem dinheiro para contratar, ou seja, vão contratar jogadores de nível médio para completar o plantel. E o segundo detalhe que disse, nós vamos fazer a promoção de jogadores da base para viver com os mais experientes. Isso aí também foi o destaque, exatamente usar a base, como parece que o Grêmio Internacional se conscientizaram disso, o Grêmio também, né? Segundo o Gustavo Quinteiros e a direção do Grêmio, será olhada a base, o Internacional também já fez isso em 2024, eu acho que está mais do que na hora, né? Exatamente disso acontecer. Mas ressalva, Cadu, aí a base. Em proporção, ao longo desses anos todos aí, tu pode enumerar na ponta dos dedos quantos jogadores... Porque não estavam dando atenção à base, Avelino. Começar agora, à tarde... Não, vão retomar. Retomar. Por que não retomaram antes? Bom, tá errado. Por que não retomaram antes de ontem? Bom, mas então, pergunta para eles. Tantos anos assim... Então pergunta para eles. Que tem a responsabilidade... Mas essa era uma das críticas. Essa era uma das críticas que era feita. Exatamente por isso. Não estava olhando tanto que perderam para o Pedrinhas 1-0 e hoje perderam para o Barra mais 1-0. Pois é. Exatamente. Estão voltando cantando aquela música. E vai descer, vai descer para Porto Alegre. Eu acho que... mas eu acho que isso aí é reflexo de tudo. Não dá para dizer que o Internacional foi 5 vezes campeão da Copinha. Isso também é muito relativo, né? Daqui a pouco tu é campeão da Copinha e o Internacional, quando foi campeão, não teve nenhum jogador que veio para o time principal. E o Grêmio também. E teve anos que não ganhou e jogadores que subiram. Perder pro Barra e pro Pedrinho. Não, claro que não, Serginho. Mas eu estou dizendo que isso aí, anos que Grêmio Internacional ganharam a Copinha e não subiram. E depois, anos que não ganharam, teve jogadores que subiram. Vai tocar de assunto, né? Não, eu vou trocar de assunto, não. Eu vou chamar a tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Né? Vamos para agora, esse ano, 40 anos da Ferragem Lampião, a ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Então, Banrisul, o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Se você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, como vocês podem ver aí, sempre uma loja bem pertinho de você. E além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. E a facilidade é aquela, né? Tá aí, você pede e recebe em casa. Tá aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final no nosso 2 toques desta terça-feira. E aí, quer
vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira, hoje com Ângelo Garbasco, Zé Avelino Neto e Sérgio Vasques. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas. Quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, né? Esse é o caminho, né? Atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera, é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Tá aí o telefone e o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora, o seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, aí, contato, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, deixa eu fazer destaque aqui no final do nosso Dois Toques, a revista Gol, do nosso querido José Avelino Neto, estará agora em 2025, completando 42 anos, olha, que luta, hein? Trazendo aí diversas matérias aí, o ano do Wesley, consolidado do Brasileirão, Juventude, o lance de craque, né? Enfim, diversas matérias, sua federação, plenário do TJD Rio Grande do Sul, que é reinaugurado, né? E, enfim, diversas matérias imperdíveis, né? A realidade do negócio da Arena, e trazendo aqui a gestão da Arena é um título importante, e trazendo como o Vladimir Kelly, que é um dos abnegados do Grêmio, né? Trazendo essa matéria de capa com ele, né, Avelino? Que sim, é um grande gremista, né? Sim, uma pessoa que está aí, ó. É a capa da revista e a principal matéria da revista. O Serginho, possivelmente vai ser o novo dirigente do Grêmio, pode estar de olho. Caso alguém ganhe. Caso alguém ganhe. Esse cidadão, o Vladimir Kelly, nós da editoria de esporte, quando a gente vai fazer uma matéria, a gente procura assuntos, né? A pauta, qual é o assunto que nós vamos abordar, o que nós vamos escrever, o que é que nós vamos fotografar. Aí a gente achou que deveríamos fazer alguma coisa relacionada à Arena do Grêmio,
que é um imbróglio, que é uma coisa que o Grêmio está saindo prejudicado, a OAS, o Ministério Público, a Prefeitura, os bancos, está todo mundo enrolado e é um problema sério, muito sério esse problema do Grêmio. O que é que nós fizemos? Achamos que deveríamos entrevistar uma pessoa que fosse a pessoa certa, que conhecesse tudo. E aí nós encontramos um sujeito que é advogado, que se chama Vladimir Kelly, é um cara que trabalha na FAMURS, que trabalha com 350 municípios. Ele posição, olha a situação, né? Ele é um gremista forte, e ele trata isso, inclusive, tem fotos dele aqui com o grande presidente Hélio Dourado, né? Ele é um gremista extremamente atuante. Ele é discípulo do Fábio Koff, e do Hélio Dourado. Não, né? Tem a voz mansa, tem a biotipo do Fábio Koff, é um cara de trato fácil. Então, essa matéria especial que saiu aí, na revista, foi uma matéria assim, interessante, porque a gente viu que é uma pessoa, ele não se apresenta como candidato. Sem sombra de dúvida. Mas ele é um sujeito. Como é que você adquire? Como é que você adquire a revista? Nas bancas de jornais de revista e através dos pedidos pelo telefone 984-08-8946. Não, e traz, entre outras matérias também, além da dele, né? Trata aí que é o jogo de craque, que o Rio Grande do Sul agradece, o lance de craque. Olha, reuniu grandes personalidades. Olha, Figueiró esteve aqui, que é o jogo do final do ano, do Alessandro. O Abel, o Rubem Paz, né? O Rafael Sobes, o Nenê, também do Juventude, que traz também essa bela matéria aí, né? Sobre o lance de craque do Alessandro, que aconteceu em Caxias, agora no final de 2024. Bom, falando em final, estamos no final do nosso programa. Como sempre, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje a domingo, né? De terça a domingo no Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Então você pode sempre ter aí essas delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre vou lá, em qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá e qualquer lugar, sempre com o meu Kia da Samota. Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá sempre para lhe dar tudo que você precisar para o seu Kia. Ao lado, a Suzuki são motos, aí os adeptos duas rodas, também o Jefferson está lá sempre proporcionando tudo que você precisar para a sua moto. Preço e qualidade, aí é só no Grupo Zafra. O slogan de tudo, economizar é comprar bem. E começaram as festividades, o ano de 90 anos do Grupo Zafari. Obrigado, Garbaço. Obrigado, Aveline. Obrigado, Serginho. Olha só, mostra aí, ó, menos fake news, mais jornalismo. Isso aqui não é campanha política para lado nenhum. Isso aí é da Associação Rio Grandense de Imprensa. Exatamente. Quem viu e achou que estava fazendo política, não. Até porque eu não permitiria aqui. Tá aí, ó, bem claro aí, ó. Tá certo? Então, continue na programação que você estiver assistindo, na sequência aí na Master TV, mais atrações e mais informações. Não esqueça o meu canal, se não ouviu qualquer hora do dia da noite. 2 toques Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.